Olá, bom dia a todos. Nós vamos dar início agora ao terceiro painel dos impactos econômicos do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro, hoje numa reunião do Conselho Consultivo Desenvolve Rio, que é uma série de... A gente está reunindo aqui representantes de algumas das 58 instituições que compõem o fórum, para a gente desenhar uma programação de encontros regionais e pensar a temática da diversificação econômica, e principalmente reunir uma agenda que pode ser encaminhada para o legislativo para pensar no tema da recuperação econômica. Agora, muito mais adiantada por conta de todos os impactos que a gente já está vendo acontecer por conta do novo coronavírus. A gente hoje vai ter vamos receber aqui especialmente o Bruno Bondarovski, que é diretor do programa da Secretaria de Burocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, professor Elton Freitas, doutor em Economia pelo CDPLAR, UFMG, pesquisador residente no CDPLAR e também analista de negócios da Federação das Indústrias de Minas Gerais, e a Juliana Lohmann, que é analista de políticas públicas do SEBRAE, que também está muito próxima dessa temática da diversificação econômica e vai poder contextualizar como é que as empresas estão agindo em relação a isso, as micro e pequenas empresas. Então, eu vou dar início ao nosso painel, agora que vai durar por volta de 1 hora, e a gente está ao vivo no YouTube. Lembrando a todos que estão aqui assistindo, que fazem parte do Conselho Consultivo, de deixar no mudo a sua fala para a gente não ter a interferência de barulhos externos. Ok? Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso painel, ao terceiro painel, e a palavra está contigo. Bom, exatamente, como a gente conversou, vou falar um pouco aqui da teoria para depois vocês poderem, com as outras intervenções, juntar isso e eu poder também contribuir. De antemão, já peço desculpas que eu vou sair um pouco mais cedo, porque eu tenho uma reunião às 11, mas espero deixar aqui uma boa contribuição para vocês. Eu vou puxar aqui a apresentação. Bom, acho que vocês estão vendo aí a apresentação. Eu começo aqui com diversificação econômica e eu vou trazer um pouco da teoria segundo Haussmann. Acho que agora, pelo rostinho de vocês, está tudo funcionando bem, né? Tá bom. Então, vamos lá. Ele traz, e acho que é importante a gente passar por isso, sobre o mito da especialização, que a gente fala às vezes de especializar cidades, e o que é importante é a gente especializar empresas e, obviamente, pessoas, né, que são os especialistas. E isso é muito importante porque você tem que sair do nível básico de serviços e produtos para poder chegar no nível de especialidade para diversificar. Você não vai conseguir diversificar se você só tem serviços e produtos básicos, você vai acabar ficando nos insumos básicos de alimentação, nos serviços básicos de transporte, segurança, limpeza, enfim, coisas que não são realmente competitivas porque são básicos a todas as cidades e necessárias a todas as civilizações. Então, quando você especializa, você pode aí sim ter diversificação. Então, eu trouxe aqui um exemplo que bastante ele esclarece, né, elucida, que é o exemplo de um hospital. Você tem, por exemplo, diversos especialistas, vamos dizer, em oncologia, ortopedia, pediatria, cirurgia, e esse hospital, então, pode ser um hospital diversificado, porque ele oferece diversas especialidades. E com isso ele tem mais possibilidade de atendimento, não só por cada uma das especialidades, mas porque as especialidades juntas, elas permitem, então, produtos e serviços de maior complexidade. Né? Então, você pode, talvez, fazer algum procedimento mais complexo, porque você tem aquele tipo de profissional, você tem um suporte técnico, você tem um maquinário especializado, você tem rotinas com profissionais de gestão especializada. Então, em todos os setores, todas as indústrias, a especialização ela permite maior diversificação, aumentar a complexidade e trazer maior valor agregado. E esse valor agregado ele vai se tornar riqueza, obviamente, para a empresa, para a cidade. Eu trouxe aí outros exemplos, além do hospital, né, um filme que a gente vê os créditos passando, né, a quantidade de pessoas, de empresas que trabalharam no filme, e como o resultado é muito maior do que simplesmente cada indivíduo ali. Né? Por isso que é uma indústria tão lucrativa, principalmente nos Estados Unidos e em outros países que já tem essa indústria bastante estabelecida. Tem o exemplo do celular também, né? Quantas empresas não trabalharam e especialistas, né, de design, engenharia, minérios, logística, enfim, para poder produzir
um equipamento como um celular. Então, ele tem muito valor agregado, tem o conceito de quantos cérebros estão ali naquele produto que a gente usa, e por isso que ele contribui e permite também uma flexibilidade para uma indústria, enfim, para um lugar que tem especialização e diversificação, você fica flexível, e aí que é o quarto ponto que eu estou trazendo, para reagir a situações do mundo globalizado. Então, atualmente, que você tem as cadeias de valor que são frágeis, né? Porque às vezes você está com uma situação estabelecida, em algum lugar do mundo surge uma inovação, ou alguém concorrendo com o que você faz, com a sua cidade faz, a sua empresa faz como principal atividade. E você perde os clientes, ou perde a sua participação naquela cadeia de valor, num ambiente mais diversificado, você pode ter mudanças. Acho que esse é um momento de crise, né? A questão da Covid, que a gente tem que olhar para isso. Então, indústrias que faziam certos tipos de maquinários podem agora fazer outros, certos tipos de produtos plásticos ou de tecido podem agora fazer outros, que atuavam em certas logísticas podem agora atuar em outras que estão sendo exigidas no momento. Então, acho que esse é um espaço para a gente falar sobre isso. E, por último, né, nessa parte teórica, a questão também de tomar cuidado para não apostar em vencedores, porque apostar muito em vencedores é um risco de impedir o crescimento de outros. Então, a teoria de desenvolvimento ela sempre no sentido de remover barreiras para trazer negócios, os negócios lá estão, poderem se desenvolver e o Estado e os especialistas, né, o paragoverno e as consultorias procurarem caminhar nessa direção, de entender quais são as barreiras e quais os arranjos que podem melhorar essa diversificação e essa atratividade para os especialistas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abrir com vocês, tá? E agora eu vou entrar no segundo ponto, que entrando no locus mesmo da cidade, né? Porque a gente fala a cidade é onde ocorrem os encontros hoje. Então, a diversificação ocorre na cidade. Você pode tratar como região, como estado, mas, no fim das contas, né, vocês no Sebrae, e na Firjan, e na Assembleia, sabem como a vida acontece na cidade, mesmo no mundo globalizado. Então, cada cidade, é muito importante a gente entender quais são as indústrias presentes, né? Indústrias, eu digo no sentido amplo, setores, né? E as vantagens que esses setores têm em relação a outros setores em outras cidades. Os mesmos setores em outras cidades, localmente, regionalmente, globalmente. Tá? Hoje em dia, com esse mundo globalizado, os serviços e os produtos se deslocam com muita velocidade. E aí, depois de entender essas indústrias, fazer um levantamento, então, das condições macroeconômicas, locais, e aí eu citei várias, né? Como é que está a situação do emprego, dos salários, como é que é a instrução de ensino superior, ensino técnico, qual o valor adicionado no comércio, qual o PIB da cidade ou da região, como é que é a distribuição de renda, desigualdade, exportação, às vezes importação e exportação, você pode pensar não só para o exterior, às vezes para cidades vizinhas, para estados vizinhos, então fazer esse mapeamento, depois comparar isso com a média do estado, da mesorregião e de cidades similares. Esse ponto é muito interessante das cidades similares. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai identificar as oportunidades. Seja oportunidade de mercado, então se você tem uma cidade que faz uma série de atividades, produtos, e tem um vizinho que faz uma ou outra a mais, ou na região aquela outra atividade já é desenvolvida, tem grandes chances de ser uma candidata a se desenvolver na sua cidade também, porque já tem as condições ali dos profissionais, da logística, talvez dos equipamentos, enfim, das atividades necessárias para desenvolver aquela atividade. E olhar para cidades semelhantes também, às vezes uma cidade com o mesmo nível educacional, de PIB, distribuição, o que ela está fazendo, o que você está fazendo e qual é a diferença. E a balança comercial, ela sempre é um indicador das tendências. Então, qual é a demanda de importação ou de exportação que a gente não está atendendo e que tem um lugar de oportunidade aí? Às vezes é aumentar o que já faz, ou pegar alguma coisa lateral, ou observar para onde está indo, né? A gente sabe que energia, saúde, tecnologia, enfim, são itens que, nesse momento, estão em crescimento no mundo, então são coisas para se olhar sempre, e outras dependendo da região. As outras oportunidades que a gente tem que olhar são as de complexidade. Então,
é muito difícil, se você tem um tipo de indústria, você pular para outro tipo completamente de indústria. Então, você vai ver da onde você está, qual é aquelas indústrias no entorno, ou que podem se valer do que você já tem para desenvolver alguma coisa nova. Então, a complexidade é justamente onde você vê como você pode aumentar um pouquinho a complexidade ou variar um pouquinho a sua complexidade. Então, eu vou pegar agora um modelo para mostrar para vocês que se usa, que é uma analogia chamada analogia da floresta dos macaquinhos. É bem interessante essa analogia. É como se você olhasse o mapa das indústrias e visse todas essas bolinhas aí são possíveis indústrias ou atividades. Vocês estão vendo o mapa? Consegue ver? Isso aí é o mapa de vantagem competitiva de exportação do estado do Rio de Janeiro. Eu peguei no site do dataviva.info, tá, de 2017, gratuito, todo mundo pode entrar lá, se der tempo eu vou rapidamente fazer uma troca de tela aqui para vocês verem, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é como se cada região ali fosse uma árvore, um conjunto de árvores, e aí tem os galhos, que são os setores, até chegar na atividade ou no produto. E as empresas são os macaquinhos que estão pendurados nesses galhos, que são as bolinhas coloridas, onde aquela região, aquela cidade tem vantagem competitiva. Então, esse é o Rio de Janeiro 2017. Eu vou mostrar para vocês agora uma cena que não é muito feliz para a gente. Isso era o Rio de Janeiro em 2000, 2009 e 2017. Então, a gente vê a vantagem competitiva no espaço de produto que nós tínhamos e como foi minguando ao longo desses últimos 20 anos. Enfim, teria que olhar cada uma, né? Mas hoje eu destaquei aí um pouco o que a gente tem de vantagem competitiva. Então, a gente tem, obviamente, petróleo, né, que aparece fortemente. A gente tem uma parte interessante de plataformas de perfuração. Então, petróleo cru, ao mesmo tempo que exige, obviamente, muita tecnologia, ainda é uma commodity, né? Então, não está complexo tanto quanto poderia. E a gente vê do lado delas outras atividades que a gente não está, não performa também, não tem tanta vantagem competitiva. E trouxe outras também para a gente olhar, quer dizer, outras carnes preparadas, produtos para cabelos, cabos de filamentos sintéticos, que é para a produção de malharia, tecido, chassis, tem uma parte grande de metais aí, de tubos, de siderurgia, enfim, artigos de vidro, de cerâmica. Esse é um olhar, é o olhar de exportação, mas é o olhar de a gente ver também, serve para outras coisas que podem seguir a mesma análise. Bom, agora eu vou trazer um exemplo rápido também para descer ao nível da cidade, de uma cidade conhecida de todos nós, peguei Nova Friburgo, 2017. A gente vê como ela já é diferente do estado, né? Porque, obviamente, quando a gente desce, os padrões de comparação são outros, e a gente vê aqui um setor verde que não tinha aparecido ali no estado do Rio. Eu vou dar um zoom nesse setor verde, e não é surpresa, a gente está falando de moda íntima, malharia, taier de roupa feminina, enfim, diversas oportunidades que a cidade de Friburgo já avançou nisso, e a gente conhece o polo da cidade. Voltando, né, tem aqui alcoólicos, né, porque acho que tem a cachaça negra Folô lá, e tem também a parte de cadeados, que também tem uma fábrica, né, o pessoal da região vai saber dizer melhor que eu. Mas o importante é que aparece, então, esse espectro. E aí, o que a gente pode fazer a partir daí? Começar a fazer o que eu falei antes, entender que outras indústrias ao lado dessas poderiam ser desenvolvidas, ou a partir da complexidade que nós temos, quais são os outros serviços e produtos que podem ser desenvolvidos adjacentes ou que se utilizem dessas diversas evoluções e mercados que nós já tivemos. Essa mesma ferramenta Data Viva, tá? Mas para pegar a metodologia que eu estou falando, ela mostra, então, as exportações, e aí ela mostra, em termos de complexidade do produto, então, complexidade que nós poderíamos atuar, e cada uma dessas bolinhas, quando passa o mouse em cima, ela diz o que é, e diz a participação que a gente está tendo. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em artigos têxteis, e aí mostra que tem 14 segmentos de 149 possíveis. Então, a gente pode olhar quais são esses segmentos e ver, poxa, será que a gente poderia atuar na parte de casacos, de roupas que não são de malha, enfim, outros itens na parte agora de máscaras, né? Enfim, outros itens ligados à área têxtil e que não são hoje ênfase naquela região, e já tem tecnologia para isso. Então, são caminhos possíveis. E aqui tem outros, né? Eu não vou entrar em cada um, até por causa do tempo, e a ferramenta é aberta.
E aí, a ferramenta também ajuda a gente, apresentando aqui nessas 4 caixinhas, eu copiei a tela, como eu falei, outras roupas, um produto possível, né? Outras roupas íntimas, só que não sejam de malha, uma atividade possível, então olha que interessante, banco, né? Então tem tanto comércio ali, será que o setor financeiro está bem desenvolvido? Talvez seja alguma coisa. Máquinas, né? Então já que tem maquinário, provavelmente para a indústria têxtil, será que outros maquinários para outras indústrias não estão ali do lado e não estão sendo explorados? E apareceu, curiosamente, aí transporte espacial. Aí teríamos que realmente investigar o que será que a ferramenta disse, mas às vezes pode ser ligado à turbina, à manutenção, a algumas peças específicas, então são oportunidades que têm que ser investigadas. E eu trouxe outros exemplos que apareceram na minha pesquisa, que foi uma pesquisa rápida, tá? Mas para dar uns caminhos. Todos esses aí eu não vou ler para vocês, vocês estão vendo, mas você faria o quê? Analisaria cada um, porque, de repente, os clientes que frequentam a cidade também são clientes de produtos parecidos, então também são espaços de mercados possíveis, né? Claro que nesse momento de reclusão que nós todos estamos, eu também, de casa, não estamos pensando nos clientes circulantes, mas são ideias para ficarem aqui, a gente começar a trabalhar para agora e para o momento pós-epidemia, que a gente sabe que isso vai passar. Então, para cada item, analisar toda a cadeia, todo o contexto. Cada item desse, obviamente, se desdobra em diversos pequenos produtos. Gente, era principalmente isso que eu queria trazer de conceito mesmo, para poder render. Eu trago aqui algumas mensagens também importantes, que eu acho que ficam batendo na nossa cabeça. E, primeiro, quem tem acesso ao básico consegue produzir mais barato e focar no seu desenvolvimento. Então, nunca esquecer isso, que quando você dá luz, água, esgoto, transporte, segurança, você está fazendo uma política de diversificação. Inclusão é política de diversificação. É muito difícil, a gente investe, eu sei que o Sebrae faz muito isso, investe em artesanato, em produção em comunidade, isso dá muito resultado, mas é difícil isso ter sustentabilidade. Então, quanto mais a gente conseguir prover o básico e dar acesso, mais resultado em termos de especialização e diversificação. Outro item importante é entender sempre que os custos fixos e as incertezas afastam as empresas. Então, sempre escutar o mercado. Eu tive secretário de Fazenda em Mesquita e conversei muito lá para entender as dificuldades de transporte, de logística. Às vezes é falta de energia numa cidade grande, que tem área rural grande, a pessoa gasta com gerador, com gasolina, enfim. Quais são os custos fixos que estão afastando os nossos potenciais clientes? Outro conceito interessante, que acho que ajuda nesse momento, também que é mais fácil mover cérebros do que conhecimento. Então, a gente sabe que a gente faz um esforço enorme para capacitação, mas a gente tem que atrair talentos, reter talentos. Né? Você pode querer ter um polo de gastronomia e ensinar todo mundo a fazer, por exemplo, comida italiana, mas se você trouxer um chefe, aquilo ali já mexe na região, um italiano, alguém especialista, que já tem uma característica de especialista na área, enfim. Então, reter e atrair talentos é sempre um mecanismo de especializar e de diversificar. Ficar sempre atento a isso. E, por último, eu falei bastante, mas colocar de outra forma, não tem salto quântico. Então, a diversificação é gradual. A ampliação desse know-how tecnológico ela se dá, como eu falei, por adjacência, por combinação. Então, é importante, gente, é nunca parar. Entendeu? Onde nós estamos? Qual é a próxima etapa? Qual o estudo agora? Para onde podemos ir? E ficar com essa mensagem. Nesse momento, não podemos parar. E é isso, gente. Espero aí ter contribuído. Estou deixando o meu contato aqui para depois poder participar com quem não me conhece, nunca trabalhou comigo. Alguns de vocês eu já conheço. Mas obrigado pela oportunidade e vamos em frente, Geisa. Obrigada, Bruno. E o que você trouxe é muito importante, né, para mostrar que a gente já tem ferramentas que possibilitam esse cruzamento de dados e de que maneira a gente pode começar a experimentar também, olhar mais de perto a realidade das cidades no contexto estadual.